Bom, vamos lá. Deixa assim fica melhor. Nós vamos ver o final aqui do capítulo, que é Ecologia da Restauração. Não é muita coisa. Termine isso rapidinho. E aí a solução de problemas para os problemas ambientais, né? Bom, a gente viu aí, semana passada, né? A gente viu sobre sustentabilidade e a restauração de áreas degradadas. E hoje nós vamos continuar sobre esse trabalho aí, da ecologia. Essa imagem acho que já botei para vocês. E vamos aqui, começar aqui. Tá, nós vimos que essa reconstrução aí pode levar décadas, né? Para poder, ou até centenas de anos aí para que você possa recuperar uma área degradada. Pronto. No caso, através do quê? Do processo de sucessão ecológica, que seria a área se recuperar por si só, né? A área lá no ambiente foi degradada e aí você aguarda um tempo aí, dezenas ou até centenas de anos, até que ela venha se recuperar por própria ação da natureza. Bom, com isso, foi necessário desenvolver aí estudos e criar a ecologia da restauração. Qual a ideia disso? Você poder acelerar esse processo de recuperação das áreas, né? Se for só por sucessão, demora muito para que essas áreas venham a ser recuperadas. Então, com a criação aí da ecologia da restauração, esse projeto aí faz com que a restauração das áreas degradadas sejam aí mais rápidas, né? Bom, o objetivo desse ramo da ecologia é propor alternativas para acelerar a recuperação de uma área, além de também recuperar e manter, né? Não só recuperar, mas manter também, buscando repor aí o ambiente da mesma maneira que era antes de ter sido degradado aí, seja essa degradação por ação natural, por fenômenos naturais, ou por ação humana. Bom, e aí nós temos algumas técnicas que são utilizadas na ecologia da restauração. Nós vamos abordar duas delas aí, que é essa aqui, muito importante. Tá? Cadê? Aqui. A biorremediação e também o incremento aí biológico. Certo? Essas duas é que nós vamos aprofundar aqui. Bom, a biorremediação é também chamada de remediação biológica, que é a mesma coisa, né? Essa técnica aí, ela utiliza processos biológicos para transformar, para degradar ou para remover resíduos aí que está contaminando tanto o solo quanto a água também, tá? Nós teremos um esquema aqui para ilustrar melhor como é que funciona isso. Bom, nessa técnica, são inseridos aí no ambiente, seja na água ou no solo, uma espécie de bactérias, fungos ou até mesmo plantas, tá? São inseridas no ambiente aí. No caso, essas bactérias, fungos e plantas têm a propriedade de absorver as substâncias contaminantes. Então, no caso, as bactérias, elas algumas consumem, né, essa substância contaminante. O fungo vai decompor essas substâncias e a planta vai utilizar isso aí como matéria orgânica, tá? E aí nós temos o exemplo de algumas substâncias contaminantes aí, como o petróleo, o esgoto e agrotóxico. E aqui nós temos só um esquemazinho bem tranquilo. No caso, a recuperação aqui, nós temos, fosse um tubo aqui, né? E nesse caso aqui, nós temos por onde é inserido os micro-organismos, tá? Pode ver o tubo, onde é inserido os micro-organismos, ele vai até
a parte mais profunda ali do solo, onde vai atuar, né? E aí você tem oxigênio e nutrientes presentes lá no solo. O oxigênio vai fazer com que essas substâncias aqui, elas se decomponham, tá? Elas se tornem uma matéria orgânica aí, certo? Esses pontinhos seriam os micro-organismos, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Esses pontinhos amarelos e azuis seriam aí micro-organismos que foram inseridos aí, através dessa tubulação, ok? E aqui a área já está, aqui é uma área recuperada, né? Já aqui antes, no caso, no lado esquerdo seria antes, onde está sendo feito o tratamento, e logo após o tratamento pronto, certo? Bom, vamos lá. Aí o outro método é de incremento biológico, no caso diferente da no caso esse incremento biológico, ele é semelhante, porém é diferente, tá? O que seria semelhante e diferente? No caso vai ter um incremento biológico, o que nós vimos aqui, ele meio que incrementa também, né? Adiciona bactérias, são inseridos, né, bactérias, fungos ou plantas aí no ambiente. Nesse caso aqui, ele é diferente do biorremediamento ou remediação, né? Tem esses dois nomes, e tem o terceiro nome que foi dado aqui também, remediação biológica. Bom, diferente dele, que retira aí substâncias nocivas, aquelas substâncias que estão prejudicando o solo ali, né, contaminantes, ao invés de retirar essas substâncias, o incremento biológico ele utiliza, aí no caso, diferentes espécies de seres vivos para inserir nutrientes essenciais no solo, aí de uma área que foi degradada, que foi destruída. Tá? Então, ela não retira essas substâncias prejudiciais ao ambiente, tá? Ela não vai retirar, ele está lá, deixa ele lá. Como é que vai recompensar o fato dessas substâncias estarem lá? É você inserir substâncias boas, nutrientes no caso, tá? Ao invés de retirar, você adiciona coisas melhores. É assim que eles trabalham, que esse incremento biológico trabalha, certo? Deu para entender como é que ele faz? Acho que deu, né? Ninguém questionou. Nossa, ninguém questionou, mandaram no chat? Mandaram não. Então acredito que todo mundo entendeu como é que acontece. É bem simples, né? Ao invés de retirar as substâncias tóxicas, ele incrementa com substâncias não tóxicas, né? Pera, explica de novo. Beleza. Ó, a diferença do incremento biológico para que a remediação biológica na remediação biológica, o objetivo é retirar esses nutrientes, né? Esses nutrientes não, perdão. Essas substâncias tóxicas. O objetivo dele é retirar essas substâncias, adicionando também nutrientes, substâncias não tóxicas, né? Nesse caso aqui, no incremento biológico, eles não retiram, eles deixam lá, tá? Pode ser agrotóxico, pode ser esgoto, não importa, pode ser petróleo, ele deixa lá. Como é que ele vai compensar o fato de ter aquelas substâncias tóxicas lá? Aí eles vão adicionar substâncias não tóxicas para que o efeito no ambiente seja reduzido. No caso, ele vai adicionar aí, temos aqui alguns exemplos, eu acredito que tem, diferentes espécies de seres vivos, aqui, tá? No caso, ele vai adicionar substâncias, que aqui não tenho imagem para mostrar a vocês, não tóxicas, substâncias que vai favorecer o ambiente. Matéria orgânica, que vai ser adicionado lá,
substâncias limpas, né? Água limpa também. Vai tentar fazer uma recuperação daquela área sem precisar retirar as substâncias tóxicas, e sim adicionando novas substâncias boas. Basicamente é isso que eles fazem, tá? Essa incrementação biológica se trata basicamente disso. Aí isso possibilita aí que diferentes espécies de vegetais e animais, fungos, micro-organismos, eles possam se restabelecer, tá? Com a nova incrementação aí de substâncias boas para eles. Essa técnica ela é utilizada principalmente em áreas onde o solo foi degradado e abandonado. No caso, há poucos nutrientes. Por que é utilizado mais nessa área? Ó, se a substância lá tóxica fez com que nutrientes deixassem de existir naquela área, vegetação não existe mais ali, animais também não, retirar essas substâncias tóxicas não vai adiantar de nada, porque a área ali, naquela região, ela não tem mais nutrientes. Então não adianta retirar. Então, ao invés disso, eles adicionam nutrientes na área, tá? Para que ali possa voltar a surgir plantas, micro-organismos, fungos e animais, tá? E aí nós temos aqui as técnicas de recuperação. Controle de espécies invasoras. Nós já vimos o que são espécies invasoras, né? O plantio de mudas. Isso aqui são ações humanas, tá? Esse controle de espécies invasoras são ações humanas. Plantio de mudas de árvores aí, também ação humana. Semeadura de diferentes espécies, ação humana, todas ações humanas aqui. Plantio de árvores frutíferas, para atrair animais, né? Se tem fruta, vai atrair animais que se alimentam dessas frutas. Utilização aí da matéria orgânica para nutrir o solo. Isso aqui são algumas das técnicas que são utilizadas para recuperar essa área que foi degradada, tá? Isso aqui, essas técnicas se caracterizam como um incremento biológico. Se realizando tudo isso aqui, não será necessário retirar as substâncias tóxicas ali no ambiente. O que será necessário fazer é impedir que mais substâncias apareçam por lá, né? Se tem alguma rede de esgoto que acaba passando por esse local, arruma outro meio, encontra outra forma de tratar esse esgoto para que isso não continue acontecendo. Porque senão não vai adiantar de nada você realizar todas essas técnicas e continuar tendo substâncias tóxicas todos os dias aparecendo naquele local, certo? E aí, as soluções para problemas ambientais. Quando nós estudamos lá as principais ameaças à biodiversidade, nós vimos que muitas, na verdade, não foi só uma, né? Mas nós vimos que algumas dessas ações eram fenômenos humanos, né? Atividade humana. A queimada, o desmatamento, né? A exploração de espécies, nós vimos esses, não sei se vocês lembram. Além, claro, da poluição, né? Essas são de ações humanas. Quais foram de ações de fenômenos naturais? Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, tempestades, só alguns exemplos, tá? Então, os seres humanos, eles interagem aí com a natureza e muitas vezes, direta ou indiretamente, pode causar aí a extinção de espécies, também degradação de ecossistemas, contaminação do ar, da água e do solo. Claro, tudo isso aqui, além da poluição, né, que vai causar essas contaminações aqui, a degradação e a extinção de espécies. Eu dei 3 exemplos, né? Desmatamento, queimadas e exploração de espécies. Exploração excessiva, né? Vou ser mais específico. Bom, a solução desses problemas depende também das ações humanas, tá? Para que essa solução seja mais rápida e eficiente, tá? Então, não depende, mas não só dos governantes. Nós até já vimos isso, mas também de nós mesmos, né?
E alguns meios aí que podem ser evitados, algumas coisas que devem ser evitadas é isso aqui, ó. Poluição do ar e mudanças climáticas. Isso aqui são os principais problemas ambientais, né, que nós devemos, nós individualmente também, os governantes, tomar medidas para solucionar isso aqui. A poluição do ar e as mudanças climáticas, que é uma ocasiona a outra, a degradação do solo, o desmatamento e aqui a produção de energia. Isso são só alguns exemplos, tá? Bom, soluções para problemas ambientais, ainda falando sobre isso. A poluição do ar e a mudança climática, que acabamos de ver lá em cima, ela é gerada a partir da emissão de gases. Quais gases? Em geral, os gases que proporcionam aí, que intensificam o efeito estufa. Veja aí o gás carbônico, amônia, entre outros. Tá? E esses gases vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis. Nós temos aí gasolina, etanol, diesel, né? Alguns exemplos. Também das queimadas e da liberação de gases por indústria e pecuária. Tá? Então dá para saber o que é tudo isso aqui, né? Emissão de gases, no caso por combustíveis fósseis. Nós temos os veículos realizando isso aí. E as queimadas, seria queimada não só de floresta, mas áreas também. Pequena área com baixa vegetação também conta, tá? Inclusive a queimada da cana de açúcar, que é queimada para poder realizar o corte. A liberação de gases aí por indústria, as indústrias também, e a pecuária, certo? Bom, essas atividades elas expandem aí a, a retenção de calor na Terra. Não sei se vai ter algum esquema para mostrar isso aqui, mas com toda essa produção desses gases poluentes aqui, o que é que acontece? Vai aumentar o efeito estufa, vai intensificar o efeito estufa. O efeito estufa ele é essencial, tá? Ele deve existir, mas quando ele é intensificado, isso é um problema. O que é o efeito estufa? Ó, é impedir, primeiramente, impedir que a radiação do Sol passe por completo, ele vai meio que, como se fosse uma tela ali, vai filtrar essa radiação solar, não vai passar toda ela, e também outra é impedir que o calor saia da atmosfera, porque se o calor sair, a atmosfera será muito fria e não será possível sobreviver. Então ela impede que passe toda a radiação e impede que saia todo o calor. Deve sair uma parte, tá? Mas não todo. Então o efeito estufa, quando ele é intensificado, o que acontece? O nome estufa aí já diz que tá criando uma estufa, o planeta vai virar uma espécie de estufa, tá? Vai impedir que esse calor que deveria sair, parte dele, não vai sair a parte que deveria e vai acabar ali ficando muito quente a atmosfera, tá? Deve ser, parte dela deve sair. Se é intensificado o efeito estufa, essa parte que deveria sair não sai, tá? Ela volta novamente para a Terra e aí fica muito quente, ocasionando aí o aquecimento global, tá? Então aí para a gente reverter essa situação, é necessário evitar esses casos aqui, né? No caso, reduzir o uso de combustíveis fósseis, pode ser utilizado utilizando transporte público, bicicletas, caminhadas, tá? Evitar andar em veículos motorizados. Aumentar o reflorestamento de áreas degradadas, impedir queimadas e fiscalizar a emissão de gases poluentes na atmosfera. São algumas medidas que podem ser tomadas. A degradação do solo, no caso da exploração aí excessiva do solo, né? Você utilizar mais do que ele deveria, mais do que a floresta, mais do que a natureza consegue recuperar, né? Você utilizar o solo, a exploração do solo, não é algo errado, deve utilizar, né? Precisamos disso para produzir nossos alimentos. Mas quando essa exploração passa a ser excessiva, aí já é um erro.
Que aí dessa forma a natureza não vai conseguir recuperar a área que foi explorada. Ou demora muitos anos, como vimos aí, né? O solo, ok? O solo, sem seu devido tratamento, ele torna-se pobre em nutrientes. Se você for só utilizando o solo e não repor os nutrientes, ele vai ficar pobre em nutrientes. Tá? No caso, deve ser feito alguns tratamentos para que eles recuperem os nutrientes que foram utilizados aí pelas plantas, certo? E aí, sem nutrientes, ele vai sofrer o processo de erosão e também erosão, descalcificação, que seria a perda de cálcio, tá? E desertificação também. Vai criar, vai desertificação, já o nome já produz aqui que é deserto, né? Sem vegetação, certo? Já que as plantas precisam de nutrientes, nutrientes, sem plantas, né? E para reverter essa situação aí, as técnicas que nós podemos utilizar, além do cuidado com o solo, né? É o plantio alternativo e a preparação do solo para a agricultura. Plantio alternativo, não só o plantio de árvores, de frutíferas, tá? Mas é fazer uma plantação adequada, não utilizar apenas uma espécie de planta numa determinada área, por exemplo, porque aí vai ser consumido um nutriente e vai acabar deixando de possuir aquele nutriente naquele solo, né? Então precisa ser um plantio alternativo. E o preparo do solo para a agricultura é não chegar lá e jogar a planta lá e plantar. Não, tem que fazer um preparo antes. Fazer uma análise, ver o que o solo tem, o que não tem, o que precisa ter e corrigir essas necessidades do solo. E por fim aqui, nós temos desmatamento, que está bem óbvio aí, né? O desmatamento ele causa aí a perda do habitat dos animais, já que não vai ter mais a floresta, os animais não terão onde viver, levando também aí a perda da biodiversidade da região que foi desmatada. O clima vai mudar, no caso o clima de chuvas aí ele também é comprometido por conta do desmatamento, além de haver um desequilíbrio ecológico e agravar o aquecimento global. E aí nós temos as formas de evitar aí, que além de, obviamente, não desmatar mais, é você plantar novas árvores em locais que já foram desmatados e aumentar a fiscalização. Tá? E essas formas de evitar o desmatamento envolve aí o desenvolvimento sustentável, já vimos isso, sustentabilidade, e além da fiscalização, na proteção e na manutenção aí das unidades de conservação, que nós já vimos também unidades de conservação. A produção de energia, uma produção de energia elétrica no Brasil, ela é realizada principalmente por usinas hidroelétricas. Hidro já vem de água, tá? Então hidroelétricas que utilizam a água para a produção de energia. Porém, ao construir usinas hidroelétricas, é utilizado toda a dinâmica do clima da região. Não vai ser em qualquer local que você vai construir uma usina elétrica. Tem que ter bastante água, tem que ter um rio aí com bastante água. No caso, nós temos o Rio São Francisco, que é um deles, né? Existe outra maneira de produzir energia elétrica, como por exemplo a energia solar e a energia eólica. A eólica está relacionada com o ar, tá, com o vento, a força do vento aqui, sendo alternativas aí de usos sustentáveis. Nesse caso, você só vai utilizar a luz solar, temos todos os dias, e o vento em determinadas áreas que também possuem bastante, principalmente em regiões litorâneas. Bom, como eu falei, ia ser bem rápido. Com isso, nós concluímos o capítulo 6. Já vimos o 5 e o 6. Acredito que só poderemos começar o 7 após a prova. Ficou alguma dúvida? Vai ser quando a prova? Ainda não sei. Vou procurar saber e já informo a vocês. Certo? Bom, ficou alguma dúvida?
Em alguma parte aqui?